Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços nos últimos dias e o que a gente pode esperar para as cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse panorama de mercado, é o Enilson Nogueira. Ele é analista da Ceres Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Vamos falar desse mercado de milho. Enilson, essa semana movimentada, atenções bastante voltadas ao clima lá dos Estados Unidos. Que leitura a gente pode fazer dessa semana e dessas influências do acompanhamento climático lá dos Estados Unidos para os preços? Guilherme, a gente tem visto toda essa elevação de preços lá fora como uma oportunidade para o produtor brasileiro. Os preços na CBOT são os maiores desde início de maio, final de abril, e a gente já vê uma certa recuperação, os fundos retornando para a ponta compradora em soja, milho, trigo, pelo menos lá fora. Então a gente já vê uma oportunidade aí, tanto para o produtor norte-americano, mas principalmente para o produtor brasileiro, que está na boca da colheita. O Brasil tem um pouco menos de 5% do milho inverno colhido, aproveitar algumas oportunidades. Acho que esse talvez seja o principal elemento que nos últimos 10, 15 dias tem ajudado, ou pelo menos estabilizado o mercado interno em relação a preços. E aí, Nilson, essa tendência climática lá dos Estados Unidos, essas secas, pode ser aquela luz na fim do túnel, aquela esperança que o produtor brasileiro tinha para tentar dar uma melhorada no cenário, né? Guilherme, esse é o grande ponto, né? Dos 4 elementos tradicionais de formação de preço da paridade de exportação, CBOT, prêmio, dólar e logística, somente CBOT ainda aponta um caminho, digamos que um pouco menos tortuoso, né? A gente está tendo problemas que ainda não são tão claros, mas uma certa surpresa em relação ao clima dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que esse ano é um ano de El Niño, e normalmente anos de El Niño são de boas produtividades, ou produtividades dentro do normal para a safra norte-americana. Então, essa surpresa de um início mais seco de plantio, alguns casos até de replantio das safras das lavouras norte-americanas, tem dado algum alento para os preços internos. O que é importante ter? Primeiro, que esse único elemento que tem dado algum suporte é um elemento ainda no caráter especulativo. A gente não sabe se as chuvas vão voltar, é o que se espera, a gente não sabe o que esse problema, essa falta de chuvas no início vai impactar em termos de produtividade e produção. Então ainda está muito no campo da especulação. E eu acho que os outros 3 fatores, prêmio, estão baixos. É até comum em períodos em que CBOT aumentam, pelo fato do Brasil ter uma oferta cheia, os prêmios do Brasil caíram nos últimos dias. Então, de certa forma, o preço está um pouco melhor, mas essa melhora da CBOT não foi toda internalizada porque os prêmios caíram, e nesse mesmo cenário a gente tem um viés de valorização do real. Então, os outros 2 fatores, principalmente prêmio e dólar, têm pesado ainda sobre a precificação nos preços internos aqui no Brasil. Então, né, Nilson, é uma boa notícia para o produtor brasileiro essas secas iniciais nos Estados Unidos, mas ainda precisa ter cautela e continuar acompanhando essas movimentações, essas atualizações, né? Exato. Acho que o grande ponto se esse fator de fato se confirmar numa safra menor nos Estados Unidos e isso virar preços mais altos lá fora e aqui dentro, tudo bem, é uma boa oportunidade, o produtor vai ter tempo para comercializar essa safra de inverno que ele está colhendo. Agora, se isso for tudo uma especulação, se as chuvas voltarem, se a gente não tiver uma firmeza, uma sustentação tão forte assim dos prêmios internacionais, a gente volta para o cenário que a gente teve há, vamos dizer, 15, 30 dias atrás. E com um ponto adicional. A gente está na boca de colheita da safra de inverno. Como eu disse, tem um pouco menos de 5% da safra colhida, mas nos próximos 30, 45 dias, a gente deve ter um pouco mais de 100 milhões de toneladas de milho inverno entrando no mercado brasileiro. Parte disso já está negociado, mas a gente não pode esquecer que o produtor ainda está pouco vendido. Então tem bastante milho no mercado e o consumidor desse milho sabe disso. Então nos próximos 30, 45 dias, mesmo que a gente veja algum alento, alguma melhora de preço pelo fator externo, ainda assim a gente não vê uma elevação tão robusta no mercado brasileiro.
porque todos esses outros fatores específicos do Brasil tendem a manter as cotações pressionadas nos próximos 30, 45 dias. E aí, Nilson, você destacou nesses 4 elementos, a gente já falou da CBOT, do dólar, do prêmio, a logística também é outra preocupação, até por conta dessas vendas mais lentas que você acabou de comentar, né? Exato. É tradicional, é habitual no nosso país, em boa parte das regiões produtivas, o déficit de armazenamento e essa elevação dos fretes nas épocas de colheita. Isso aconteceu lá no primeiro trimestre com a colheita da soja e deve acontecer nos próximos 30, 60 dias com a colheita do milho. Então é importante que dentro da estratégia de comercialização do produtor, ele consiga internalizar não só esses elementos positivos, como a CBOT, mas também as estratégias, possibilidades de frete e armazenamento da sua região para ter uma estratégia assertiva. A gente tem que lembrar, o produtor até tem a possibilidade de segurar esse milho, mas quanto mais ele segura, maior o custo de carrego, tanto físico quanto financeiro. E do ponto de vista financeiro, a gente ainda está num período de juros altos. Então, deixar soja parada, deixar milho parado, você tem um custo de oportunidade elevado por causa dos juros mais altos. E aí, Nilson, um caminho para, de repente, equilibrar um pouquinho esse mercado são as exportações. Como é que você está acompanhando essas movimentações? A gente deve ter um aumento desses embarques a partir de uma aceleração dessa colheita? Esse segundo semestre, notadamente, vai ser um semestre bastante exportador, por mais que Estados Unidos produza bem. Tá? A gente já tem bastante volume endereçado, principalmente a partir do mês 7, mês 8, porque, de certa forma, a colheita desse milho inverno está um pouco atrasado, está alguns dias atrasados. Então, a gente imagina que o pico da exportação de milho do Brasil aconteça entre agosto e setembro, e aí é um fator importante para dar piso nesses preços. Se de um lado a gente tem um pouco mais de 100 milhões de toneladas sendo colhidas nos próximos 2 meses, ao longo do segundo semestre a gente vê uma exportação de milho na casa de 50, 51 milhões de toneladas para o mundo. Vale lembrar que parte disso já é a nossa carteira tradicional de importadores, de compradores do milho brasileiro, países europeus, países asiáticos, países do Oriente Médio, e certamente vai ter um volume a ser importado pela China, que desde o ano passado já está habilitado. A gente deve ter um pouco mais de 50 milhões de toneladas de milho a serem exportadas no segundo semestre, e a grande importância disso é, de fato, para colocar um pouco de piso nesses preços de mercado aqui no Brasil. Enilson, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu acho que o grande ponto aqui para os compradores e vendedores é, de fato, um cuidado maior agora que já está terminando os processos de desenvolvimento da safra de milho inverno aqui no Brasil, de fato voltar os olhares para o mercado. O problema na safra norte-americana pode acontecer e isso pode trazer oportunidades de venda nos próximos 30 e 45 dias, a depender da continuidade dessa seca por lá. Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações para o mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Obrigado. O Enilson Nogueira, ele que é analista da Ceres Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que tem impactado os preços do milho neste momento no mercado. E aí o Enilson destacando uma semana bastante influenciada pelas condições climáticas para as lavouras dos Estados Unidos. A gente teve aumento de áreas nos estados americanos com seca, enfrentando problemas para o início do desenvolvimento da safra norte-americana. Tivemos na segunda-feira passada a redução da qualidade das lavouras por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tudo isso elevou os preços do milho lá em Chicago e, claro, trouxeram reflexos aqui para o Brasil também. Por outro lado, o começo de colheita, a expectativa do avanço dessas atividades de colheita para a segunda safra brasileira, que deve render cerca de 100 milhões de toneladas de milho aqui no Brasil, limita esse reflexo positivo dos preços aqui no Brasil e pode anular, de certa forma, essas variações positivas. E aí o Enilson destacando, vale continuar acompanhando o clima dos Estados Unidos, caso essa situação de seca continue e isso se confirme efetivamente em redução da safra produzida nos Estados Unidos, aí sim a gente pode ter um movimento
mais robusto de recuperação dos preços aqui no Brasil também. Caso essas chuvas retornem para os Estados Unidos, as lavouras consigam se recuperar e ainda produzir bem, aí a gente deve ter novamente muita pressão para as cotações aqui no Brasil, justamente em função dessa expectativa de alta produção para a segunda safra brasileira. O produtor precisa ficar atento e acompanhando essas mudanças diárias do mercado para ajudar na sua tomada de decisão no momento correto para fazer as suas vendas. Agora vamos acompanhar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela Bolsa de Chicago CBOT, você vai ver aí na tela milho subindo bastante nessa sexta-feira, justamente em função dessa piora das condições das lavouras dos Estados Unidos. Contrato julho 23 valendo $6,35 o bushel, alta de 12,25 pontos. Setembro 23 valendo $5,89 o bushel, alta de 19,50 pontos. Dezembro 23, valendo $5,93 o bushel, alta de 19,25 pontos. E o março 24, valendo $6 o bushel, alta de 18 pontos. Bolsa Brasileira B3, sentindo justamente esse reflexo das altas lá em Chicago. Julho 23, valendo R$ 56,54 a saca, alta de 3,8%. Setembro 23, valendo R$ 61,28 a saca, alta de 3,44%. Novembro 23, valendo R$ 64,53 a saca, alta de 3,83%. E o janeiro 24, valendo R$ 67,50 a saca, alta de 4,54%. Agora, antes da gente encerrar, você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.